Enquanto Constantino ganhava o controle do oeste, o imperador Licínio derrotava seu co-governador Maximino Daia no leste. Por favor, não assista este vídeo antes de assistir os vídeos anteriores, porque nós estamos em meio à narrativa da trajetória do Império Romano, no momento em que ele se transformava para Império Religioso. Constantino, quando ia fazer guerra contra um outro imperador de Roma, já que naquela época Roma era governado por 4 imperadores, ele teve um encontro com o Salvador, assim conta a história. E naquele momento, Constantino se convertera. Saía Constantino agora em busca de se manter na exclusividade do Império Romano, como o único imperador. E já havia matado um dos outros 3 imperadores romanos que dividiam o poder com ele. E agora, neste momento, os Illuminati já teria dado cabo de mais um imperador. Portanto, restavam 2 imperadores governando Roma. Um deles era Constantino, e o outro era quem Constantino deveria liquidar para sozinho poder implementar o plano dos Illuminati. Agora, Constantino havia se convertido ao Salvador, o que se chamou de cristianismo, embora o nome cristianismo só venha a ser citado no período de Jerônimo. Eu tenho repetido isso exaustivamente, porque é muito importante. E eu quero que você preste atenção nisso, no momento em que o cristianismo, o nome cristianismo, entrar em cena. Mas agora convertido, nascia a religião de Constantino, que ainda não tinha nome. Era o que ele chamava de a Igreja do Salvador. Mas nós vamos reparar que o comportamento de Constantino e dessa igreja a qual ele agora fazia parte não tinha nada a ver com os ensinamentos do Salvador. Primeiro, que Constantino, para poder buscar as pessoas para o seu lado, ou seja, para converter as pessoas à sua religião, agora pagava. Ele outorgava grande soma de dinheiro para sustentar os pobres, presumindo que isto resultaria em conversões. Esse documentário, que nós passamos um trechozinho dele agora, evidentemente foi feito pelo sistema religioso. Por isso, prefere dizer que Constantino doava altas somas aos pobres. Mas, na verdade, a história é bem diferente. Seria muito estranho Constantino, imperador romano, estar convertido, doando ajuda para os pobres, e está, ao mesmo tempo, matando, saqueando e roubando. O que, na verdade, acontecia é que Constantino agora tinha que divulgar a sua religião. E neste momento em que Roma estava afundada no caos, porque a economia romana tinha ido para o buraco, Constantino havia alcançado a grande ideia dos patrícios. A partir deste momento, em que não havia mais nada a conquistar, exatamente porque o mundo todo da época já estava conquistado, não havia mais de onde explorar riquezas, de onde roubar e saquear. Então agora, Constantino deu a grande virada de mesa. Você ainda não entendeu? A partir deste momento, Constantino passou a classificar todas as religiões que não fosse a dele como religiões pagãs. Nós não estamos usando o termo pagão aqui desde o início do vídeo. Nós não ouvimos falar em paganismo e em pagões, ou povos pagões, religiões pagãs o tempo todo. Foi Constantino quem criou a termologia. O paganismo, o termo, também nasceu com Constantino, porque agora tudo que não era da religião dele era paganismo. E agora os pagãos eram adversários do Deus de Constantino. O que deveria se fazer com os pagãos? Veja a narrativa do próprio documentário do sistema.
Em 324 d.C., baniu os sacrifícios pagãos e pilhou seus templos e suas riquezas. Líder sem piedade, também estabeleceu leis estritas de conduta. Os judeus eram proibidos de possuir escravos cristãos. A fuga era ilegal e estupradores condenados eram queimados vivos. Eram essas riquezas roubadas daqueles que Constantino classificava como pagãos, que eram investidas em marketing. O marketing da época, claro, não era como hoje, mas na época tinha métodos para se agradar às pessoas e convencê-las, por bem ou por mal, fazer parte da religião de Constantino. Neste momento, ele oferece incentivos fiscais para todos os templos que ele destruiu e, em cima desses templos, passou a construir, agora, templos para o Deus da sua religião. E esses templos ficavam isentos de impostos. Por que você acha que até hoje os templos estão isentos de impostos? Foi Constantino quem os isentou. O imperador chegou a fornecer incentivos financeiros, tais como isenção de impostos para padres e bispos. O cristianismo tornou-se a religião dominante do império, devido ao apoio político do imperador. E o apoio político de Constantino ao seu cristianismo é facílimo de se compreender. Não havia mais de quem tirar nada, porque todos os povos já tinham sido saqueados e estavam na mais pura miséria. Então agora, tiraria-se de quem tem para tirar. Assim, sob o pretexto de pagão, as pessoas teriam que pagar por isso. Ah, você é pagão? Então você vai pagar por isso. Matava essas pessoas e tomavam todas as suas riquezas. Agora, a pessoa podia se converter, fazer voto de pobreza e entregar tudo para Constantino. Constantino, a serviço dos patrícios, agora tirava tudo que podia do seu próprio povo, classificando-os como pagão, e parte dessas riquezas eram usadas para promover a sua religião, que crescia muito. Ninguém mais queria morrer acusado de paganismo em Roma. Assim, se convertiam com facilidade ao cristianismo de Constantino, que crescia e crescia muito. O Império Romano só tinha então 2 imperadores. Em uma campanha ferrenha, Constantino influenciou a população cristã cada vez mais crescente contra Licínio. Apoiado pela coalizão cristã, Constantino e seus homens derrotaram o exército de Licínio, e ele surgiu como o único governador do Império Romano. Acredito que o importante para a compreensão do apoio dado por Constantino ao cristianismo é que ele ocorre em meio a uma situação de guerra civil. Ele se tornou um imperador cristão defendendo sua religião contra os perseguidores pagãos. Deste ponto de vista, o cristianismo foi enviado por Deus para Constantino. Era exatamente isso que estava ocorrendo naquele momento em Roma. Existia uma guerra civil, mas essa guerra foi criada pelo próprio Constantino. Ele declarara a todos que não seguissem a sua nova religião, o cristianismo, que deveria ser morto, por ser agora pagão. E como existiam muitas religiões e muitas pessoas adeptas de diversas religiões, é lógico, existiam muitas pessoas a pagar o preço de ser pagão. Pelo lado de Constantino, os convertidos ao cristianismo dele agora ajudavam-o a executar, matar, destruir o último homem que poderia ser uma barreira para a sua missão de construir o império religioso. O imperador que ainda estava vivo. Os frutos de arrependimento e conversão de Constantino foram bem semelhantes aos dos seus seguidores naquela época, que o ajudaram a matar outras pessoas. Constantino havia se convertido ao cristianismo que ele próprio criara e queria receber esse nome de cristão mais à frente, quando Jerônimo pegasse as escrituras gregas para traduzir para o latim que se chamou Vulgata. Vamos aguardar que estamos chegando lá.
Por enquanto, ainda estamos na fase de conquistas de Constantino, imperador romano que transformou de império político em império religioso. E nós estamos neste momento aqui, deste trabalho nosso, deste vídeo, exatamente nessa junção. Estamos na junta, onde liga a fase do Império Romano político com o Império Romano religioso. Constantino agora tinha uma boa propaganda na mão, porque aqueles povos daquela época, e principalmente os romanos, acreditavam que seus deuses sempre lhe davam as vitórias. E agora que Constantino conseguiria liquidar os outros imperadores para ser soberano, essa soberania, essa vitória, era também atribuída ao Deus de Constantino. E isso era uma bela propaganda a favor do cristianismo. Como Constantino começou a ter sucesso militar, isso demonstrava que seu Deus era muito poderoso. Poderia ajudá-lo. Constantino disse em uma carta: "Veja minha carreira, eu estou na Bretanha, sou o governador do mundo romano." Como isso aconteceu? Foi porque eu venerei o verdadeiro Deus. Se vocês tiverem juízo, começarão a venerar esse Deus também. As vitórias militares de Constantino conquistaram para ele milhares de convertidos cristãos. Como resultado, o imperador deu andamento às suas reformas políticas e religiosas. Sim, reforma política e religiosa, porque este era o momento exatamente no centro da transferência de império político para império religioso. Assim, essa reforma iria agora, através de leis, proteger as pessoas que passariam a ser adeptos do cristianismo e punir as que não se adaptassem, intitulados de pagãos. Constantino, lembre-se, marionete dos senhores do mundo da época, os patrícios, agora tinha uma missão também importante. O centro da capital romana naquele momento fervulhava. As pessoas estavam revoltadas porque estavam perdendo suas riquezas e sendo acusadas de paganismo. E para que as pessoas não pudessem cobrar isso de Constantino, ele tomou a decisão que até hoje serve de exemplo para muitos políticos. Porque o político, quando ganha eleição, ele se muda para longe, para não ser incomodado pelas pessoas. Constantino fez o mesmo. Ficou longe daquele povo, o qual agora ele classificava como pagãos. Criou uma cidade chamada Constantinopla. Mudou a sede do seu império político-religioso para Constantinopla. E ali ergueu muitos templos, chamados de igreja. Presta atenção. Igreja, a partir deste momento, passou a não ser mais definida como o povo salvo pelo Salvador, o povo remido, mas um templo de pedra. Porque os templos que eram construídos e os templos que antes eram templos considerados pagãos e que agora pertenciam ao cristianismo, eram chamados de igreja. Ainda não existia a